Seja bem-vindo a mais um momento de literatura. Aquele momento em que você é livro para voar. Hoje nós vamos conhecer uma história que pode ser que você ache que já conhece. Mas será que você conhece realmente essa história lá da sua origem? Por isso, eu vou te apresentar novamente, porque você já ouviu falar dele nas nossas aulas de literatura, de um autor dinamarquês. É o Hans Christian Andersen. Sim, é aquele autor bem famoso que escreveu muitas histórias de que estamos acostumados a ouvir falar, como, por exemplo, Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, A Pequena Sereia e outras histórias não tão conhecidas assim como a que a gente vai tratar hoje. Essa história, na verdade, você conhece numa versão um pouquinho diferente. Nós vamos saber também quais são as semelhanças entre essas histórias. Bom, eu falei que o escritor, o autor dessa história, é lá da Dinamarca. Então vamos dar uma olhadinha no mapa onde fica a Dinamarca. Olha como fica bem longe do Brasil. Vou marcar lá para você. Olha onde fica a Dinamarca. Lá em cima, bem longe, né? E lá pertinho da Dinamarca tem um outro lugar onde faz muito frio. Acho que você já imaginou, né? O cenário já está te apontando para isso. Faz muito frio mesmo. Nós estamos falando da Finlândia. Essa história, então, tem uma inspiração lá. Então, onde fica a Lapônia. Você já ouviu falar da Lapônia? A terra do Papai Noel. Por quê? Por causa da neve. E é de lá que vem essa personagem aqui. E a gente vai ouvir falar bastante dela. Então, imagino que você tenha pensado em Frozen. Não estou falando da Elsa. Não é dela, mas a história da Elsa foi inspirada nessa rainha, que é uma rainha bem importante. E a gente vai conhecer essa história que inspirou a Disney a fazer essa produção da Frozen. Tem algumas semelhanças, você vai perceber, mas a história é muito diferente. O que muita gente não sabe é que ela foi inspirada, sim, nessa história do autor dinamarquês de que falei, do Andersen. Olha ali o que eu trago para você nessa matéria. Pouca gente sabe, mas assim como outros contos da Disney, Frozen também foi inspirado em um antigo conto, chamado A Rainha da Neve. Ele foi escrito pelo autor Hans Christian Andersen, sendo publicado pela primeira vez no dia 21 de dezembro de 1844. Olha quanto tempo atrás. Então, realmente, essa história veio antes, bem antes de Frozen, né? Bom, a gente vai perceber o que tem de semelhança, o que tem de diferença na história, mas é importante a gente saber que esse autor inspira até hoje para as histórias de que estamos acostumados a assistir, de que gostamos muito, né? Então vamos lá ver como é que é a história que você já ouviu, A Rainha da Neve. O que eu estou trazendo são versões, são traduções para a língua portuguesa, já que foi escrito pelo autor dinamarquês, já falei muitas vezes, e para o português a gente tem algumas adaptações para a linguagem ficar mais fácil. Então eu vou trabalhar com vocês essa adaptação aqui do Valcir Carrasco, que também é autor de novelas, ele está super acostumado a fazer uma linguagem interessante para o público. Então vamos prestar bastante atenção na história da Rainha da Neve. É uma história só, a Rainha da Neve, dividida em 7 histórias, pois foi assim que Andersen conheceu. Como ele morava lá pertinho daquela região onde fazia muito frio, era costume as pessoas contarem histórias sobre a Rainha da Neve. Então, são 7 histórias para falar de uma história só, da Rainha da Neve. Está preparado, então, para conhecer essa história? Então, história, quem quer que eu conte? Que diga sim,
Sim, sim, Salabim. E o seu desejo é uma ordem. Então agora, ouça essa história, abra as asas da imaginação para mergulhar realmente na neve agora, para conhecer a história da Rainha da Neve. A primeira história que eu tenho para te contar é Os Cacos do Espelho. Então, conta-se que tinha um duende muito mau e ele criou um espelho. E esse espelho não era espelho comum, ele refletia tudo muito invertido. Ou seja, tudo que era bonito se espelhava muito feio. Tudo que era bom ficava terrivelmente ruim. Assim, somente eram refletidas imagens ruins, imagens feias, e tudo que aquele espelho refletia era ruim. Aquilo se espalhou pelo mundo inteiro e o duende estava muito, muito satisfeito, rindo à toa, porque ele estava fazendo mal a todo mundo. Tudo que aquele espelho alcançava aumentava e deixava cada vez mais horrendo. Até que esse duende espalhou para outros duendes igualmente maus, para que eles levassem para outros cantos do mundo e continuassem refletindo tudo de terrível que pudesse ter. Já não havia mais sentimentos bons, já não havia mais beleza sendo refletida, porque aquele espelho estava espalhando tudo dessa forma. Até que eles tiveram uma ideia terrível. Eles tentaram erguer aquele espelho e foram levando o mais alto que podiam. Queriam levar até os anjos, mas não conseguiram. O espelho foi ficando tão pesado, que caiu da mão deles e se estilhaçou em milhares de pedaços. Mas pensa que o duende ficou triste com aquele feito? Ele ficou satisfeitíssimo, pois todos aqueles estilhaços de espelho se espalharam pelo mundo e continuaram refletindo somente coisas ruins, somente os piores sentimentos, somente as coisas muito feias. Então, ele era muito satisfeito porque cada pedacinho atingiu um canto do mundo. E aí, o mal continuou sendo espalhado terrivelmente dessa forma, com cada caquinho de espelho. Só que a história não termina aí. Essa primeira história sim, mas ela vai se refletir nas histórias seguintes. E é justamente isso que eu vou te contar agora. Os dois amigos. O que eu vou contar na sequência é a história de dois amigos que moravam muito perto, um em frente ao outro, e eram realmente muito, muito companheiros. Um não largava do outro. Kay e Gerda. Eram excelentes amigos, estavam o tempo todo juntos, estudavam juntos e passavam seus momentos de lazer também. Ali, como mostra na imagem, a gente pode perceber que eles moravam numa casa em que na parte de cima se encontravam janela com janela. Quando estava muito frio, eles tinham inclusive o hábito de aquecer uma moedinha e colocar na janela, para que aquele calor desembaçasse a vidraça e eles pudessem dar uma boa noite um para o outro. Era um hábito comum. Também, durante a primavera, cultivavam rosas e as rosas faziam unir os dois pedaços de janela deles e assim eles se encontravam com bastante frequência. Passavam seus tempos de lazer lendo muito e aproveitando da melhor maneira possível, mesmo quando estivessem frio. A avó de Kay adorava contar histórias para eles. Numa dessas vezes, ela contou a história da terrível Rainha da Neve. Foi quando Kay disse que jamais deixaria que aquela rainha fizesse mal algum à sua amiga, ou à sua avó, a qualquer pessoa de quem ele gostava. Então, disse que ela não poderia se aproximar. Certa noite,
Depois de ter ouvido essa história, Kay estava muito pensativo e olhando pela janela os floquinhos de neve se formarem lentamente. Até que um daqueles flocos foi crescendo, tomando uma forma de estrela e ficando cada vez maior, até que parecia formar um tecido, com outros flocos de neve em formato de estrela que envolviam uma bela mulher com um olhar muito gélido. Será que era a Rainha da Neve? Nesse momento, Kay se afastou da janela e aquele pensamento se afastou por igual. Ele sabia que ele tinha sua amiga Gerda logo ao lado e estava ali para dar boa noite para ela. Continuou assim. Só que neste momento, Kay percebeu que algo havia atingido um de seus olhos. Você já sabe o que é? Era um daqueles caquinhos do espelho do duende. Assim que atingiu o olho de Kay, aquele espelho já se transformou no mal e tudo que ele enxergava era terrível, tudo era maldoso, tudo era ruim. Outro caquinho, porém, parou diretamente no seu coração. E a partir desse momento, Kay só tinha pensamentos e ações ruins. Já não queria mais saber de ouvir as histórias de sua avó, passou a maltratá-la, inclusive. Não queria a companhia de sua amiga Gerda em fase alguma, em momento algum. Ele passou a ridicularizar a amiga. Não queria mais saber de suas histórias, não queria mais ler junto com ela. Não queria sequer sua companhia e sua presença. Gerda ficou muito triste e não conseguia mais reconhecer o seu amigo. Kay disse então que tinha autorização dos seus pais e ele ia sair por aí com o seu trenó para fazer brincadeira com os outros meninos igualmente maus. E foi nesse momento que eles fizeram uma brincadeira que era o costume da época. Quando estava nevando muito, eles saíam com seus trenós e os meninos costumavam atrelar os seus trenós com uma corda em outros que passavam por ali e pegar uma caroninha. Uma coisa perigosíssima, mas que os meninos se divertiam muito fazendo. Com isso, Kay estava se divertindo muito e aprontando pra caramba. Até que passou um luxuoso trenó com uma bela dama nele. Ninguém conhecia aquela mulher, ninguém a tinha visto antes por ali, mas o trenó era o mais rápido de todos e o mais bonito também. Kay não pensou nas consequências, simplesmente amarrou o seu trenó naquele e se deixou ser levado. Aquele trenó estava atingindo uma velocidade muito alta e ele estava achando divertidíssimo. Até que aquele trenó começou a se afastar demais, muito velozmente e sumindo dali mesmo. Kay já não sabia para onde, já não sabia mais onde estava e começou a sentir muito frio, muito mais do que ele podia suportar. Nesse momento, ele reconheceu a mulher que conduzia aquele luxuoso trenó. Era, assim, a Rainha da Neve. Quando ela percebeu que Kay estava sentindo frio demais, resolveu se aproximar e deu um beijo no menino. Ele já não sentia mais frio. Começou a se acomodar ali mesmo. Passado mais um momento, ainda se afastando mais, a Rainha da Neve deu um novo beijo no menino. E a partir desse momento, ele já não sentia mais nada. Não tinha qualquer sentimento. E já não se lembrava de sua família, de seus amigos. Não se lembrava da vida que tinha até ali. E ficou completamente conformado. Era isso que ia acontecer com ele. Ia ficar por ali mesmo. Foi quando a Rainha da Neve disse: "Um terceiro beijo eu não poderei lhe dar, senão você morre." Então, nesse momento, ela ficou com o menino ali mesmo, no castelo dela. Então,
lá dentro que iria morar. Ela colocou ele diante de um jogo que era chamado Jogo da Sabedoria, e ele poderia ficar ali. Era o que aconteceria com ele. Mas ele já não se lembrava de mais nada, não conseguia sequer formar alguma coisa lógica com as peças daquele jogo. Já não fazia diferença, ele não tinha sentimento algum. Ficou por ali, sem qualquer lembrança. Mas enquanto isso, Gerda se lembrava muito bem de seu amigo e não se conformava com o desaparecimento dele. As outras pessoas já tinham visto que ele tinha sumido e já não tinham mais esperança de encontrá-lo, mas não Gerda. Gerda iria em busca de seu amigo. E é essa a próxima história que eu vou contar para você. A história do Jardim Encantado. Gerda decidiu que iria procurar o seu amigo a qualquer custo. Então, ela partiu em busca dele. Calçou seu par de sapatos novos, novíssimos, quem nem os tinha visto ainda. E ela decidiu que eles seriam importantes na sua busca. Mas já num primeiro momento, ela se deparou com um rio e ela precisava atravessá-lo. E nisso, ela sabia que as águas do rio poderiam ajudá-la. Então ela fez um pedido. Por favor, águas deste rio, me ajudem, me conduzam para onde está o meu amigo Kay, eu preciso encontrá-lo. Para isso, ela abriu mão dos seus sapatinhos e deixou que o rio os levasse como presente em retribuição a uma resposta que o rio poderia dar a ela. Mas o rio devolveu os seus sapatinhos. Ela sentiu que ele não tinha então uma resposta para dar. Mesmo assim, Gerda estava insistente em seu propósito. Ela queria encontrar o seu amigo. Então, novamente, ela lançou com mais força e os sapatinhos foram levados embora. E o bote no qual ela se sentou foi conduzido para algum lugar. Assim, ela achou que poderia ser uma forma de encontrar o seu amigo. Ela parou num jardim. Um jardim lindíssimo, um jardim encantado, cheio de flores. E lá, quem a acolheu foi uma feiticeira boa, que a recebeu muito bem. Essa feiticeira gostaria muito de ter uma filha. Então, achou que Gerda poderia lhe fazer companhia. Então, fez com que Gerda se sentisse muito à vontade. Ela disse que não tinha ouvido falar de garoto perdido nenhum, nunca tinha visto Kay, mas falou para ela aproveitar aquele momento com todas as suas flores no jardim encantado. Mas também lançou um feitiço em Gerda, que fez com que ela se esquecesse de qual era o seu objetivo. Assim, Gerda passou alguns dias naquele jardim sem saber o que estava procurando. Havia se esquecido completamente de seu propósito, de encontrar o seu amigo. Para isso, a feiticeira escondeu todas as rosas embaixo de pedras, para que a menina não se lembrasse das rosas que cultivava com seu amigo Kay, para que ela não se lembrasse mesmo dele. Mas num momento, a feiticeira teve um deslize, porque em seu chapéu tinha uma rosa que ornamentava, ou seja, que enfeitava aquele chapéu. Ela se esqueceu completamente daquela rosa, mas ao vê-la imediatamente, Gerda se lembrou das rosas do seu jardim, das rosas que a uniam ao seu amigo Kay. Então, ela percebeu que tinha perdido muito tempo já ali naquele jardim e que ela não poderia mais perder tempo algum. Ela tinha que continuar na sua busca. Conversou com todas as flores daquele jardim e percebeu uma a uma que eram todas flores muito egoístas. Cada uma só sabia contar uma história sobre si própria. Nenhuma delas, nem o lírio, nem o gerânio, nem a margarida, nem sequer as rosas, contaram para ela qualquer notícia
do amigo Kay. Ela achou que precisava de outro tipo de ajuda, até que apareceu um corvo. E esse corvo tinha qualquer notícia para ela, sim. E é a quarta história, a história do príncipe e da princesa. Este corvo contou para ela que havia uma princesa que era muito inteligente, mas que passava seus dias completamente entediada, porque nenhum de seus pretendentes correspondia ao seu sentimento. Ninguém conseguia ter qualquer tipo de conversa suficientemente inteligente com ela, e ela não queria mesmo se casar com nenhum daqueles pretendentes. Até que, por fim, em um belo dia, chegou um príncipe que teve uma conversa interessantíssima com ela. Era um jovem muito inteligente, engraçado e que passou horas e horas conversando com ela. Era um jovem muito simples, ele era humilde, bastante pobre, mas muito inteligente, e ela se encantou por ele. Ficaram então os dois juntos. Gerda se animou muito. Ela tinha certeza de que aquele jovem era Kay, só poderia ser, e agora ele estava ao lado de uma princesa. Gerda ficou felicíssima pelo amigo e pediu então que esse corvo a levasse até lá. O corvo sabia da história porque a sua noiva, um corvo fêmea, morava naquele palácio. Então, os pássaros arquitetaram um plano para que Gerda conseguisse entrar de madrugada e pudesse ir falar com seu amigo Kay. Chegando lá, Gerda observou o príncipe dormindo e logo imaginou que era mesmo seu amigo Kay. Foi entusiasmada até ele quando ele se virou e Gerda pôde perceber que não era o seu amigo. Era um jovem muito inteligente, era um rapaz bonito, mas não era o seu amigo. Nesse momento, a princesa também acordou e viu que tinha uma jovem intrusa em seu castelo. No primeiro momento, ela ficou enfurecida. Mas o casal de corvos logo explicou toda a situação e Gerda falou de sua aflição, de sua busca por seu amigo Kay. O príncipe e a princesa decidiram perdoar toda aquela situação e ajudar a jovem Gerda a encontrar o seu amigo. Então, forneceram a ela suprimentos para a viagem, uma carruagem, um casaco de peles e botas para que ela pudesse suportar o frio. Mas o que acontece no caminho atrapalha um pouquinho os planos. É quando a gente entra na quinta história, a história da filha do ladrão. Assim que saiu, Gerda já foi surpreendida por uma turma de ladrões que acabaram levando todas as suas coisas. Felizmente, a filha do ladrão se afeiçoou a Gerda porque tinham mais ou menos a mesma idade. E depois de ouvir toda a história, ela decidiu ajudá-la. Essa filha do ladrão mantinha com ela uma rena presa e ela maltratava demais essa rena. Só que justamente ela é quem tinha notícias de Kay. Sim, ela tinha ouvido falar do garoto. Ela sabia que ele estava com a Rainha da Neve. A jovem ladra, então, ficou com o casaco de Gerda, ela já tinha ficado. Também ficou com os sapatos, mas decidiu devolver para ela naquele momento para que ela pudesse seguir viagem e deu o seu casaco velho para que Gerda fosse. Também cedeu aquela rena que conduziu Gerda até a Lapônia, justamente lá onde estava o castelo da Rainha da Neve. Lá é que a gente conhece a sexta história, a história da Lapônia e da finlandesa. Quando conseguiram chegar na casa da mulher da Lapônia, ela deu instruções para Gerda de onde ela deveria procurar ajuda. E ela foi até a casa dessa finlandesa,
que ajudou Gerda, que deu para ela todas as instruções para que chegasse até o castelo da Rainha da Neve. E é isso que a gente conhece na nossa 7ª e última história, a história do castelo da Rainha da Neve e do que aconteceu por lá. Chegando ao castelo, Gerda reconheceu Kay ali brincando com aquele jogo da sabedoria. E a chave para decifrar aquele jogo era formar a palavra eternidade, mas Kay não conseguia fazer. Gerda estava tão triste pelo amigo, mas assim que ela chorou e sua lágrima, ao abraçar o amigo, chegou aos olhos dele, levou para longe aquele estilhaço de espelho. Da mesma forma, outra lágrima tocou o coração de Kay e levou igualmente o outro estilhaço. Assim, Kay conseguiu rapidamente formar a palavra eternidade e voltar para casa com sua amiga Gerda para a companhia de sua avó e de todas as pessoas a quem ele amava. Eu tenho um desafio da Rainha da Neve para você. Então, preste bastante atenção à leitura deste trechinho da história e seja desafiado por ela. O exercício agora é tentar imaginar, visualizar essa cena. Eu vou ler e tente, com a maior riqueza de detalhes, criar essa imagem na sua mente. Então, acompanha lá comigo. Lá fora, caíam flocos de neve lentamente. O maior pousou perto da janela. Foi crescendo, crescendo, até formar uma jovem, toda vestida com um tecido branco delicado, com filó, bordado com flocos em forma de estrelas. Era bela e graciosa, mas era toda feita de gelo. Ainda assim, tinha vida. Seus olhos brilhavam como estrelas em um céu de inverno. Conseguiu visualizar essa cena? Primeiro momento em que a Rainha da Neve apareceu para Kay? Então, a gente tem alguns elementos, mas você deve ter percebido que durante a história toda não se falou muito mais da Rainha da Neve, então nós não sabemos mais sobre sua personalidade. Será que ela era realmente má? Ela era boa? O que era? Lembre-se de que essa história originou Frozen e Elsa não era uma rainha má, né? Será? O que você acha? Então agora vamos pensar num quadro de visualização em que façamos a construção dessa personalidade. Olha lá como é que eu pensei para a gente organizar. Conexão de personalidade. Nome da personagem é a Rainha da Neve, mas eu quero que você pense num nome para essa Rainha da Neve. Desenhe ou escreva algo sobre você, uma característica sua que você acha bem importante. E outra, aqui ao lado, sobre a personalidade da Rainha da Neve. O que você acha que ela tem, o que você acha que ela é, como você acha que ela é. E por fim, a gente faz uma visualização da personalidade da Rainha da Neve. Então você poderá colocar no seu desenho, no desenho que representa essa conexão que você fez sua com essa personagem, em como é que ela é. Se ela é boa, se ela vai sorrir ou não. Todos esses elementos são da leitura que a gente faz, aquela leitura bem particular do texto em que você se conecta com a literatura nesse momento. Então faça esse exercício e tente ver como é que é a sua Rainha da Neve. E a gente vai se encontrar na nossa próxima história. Então até ela!